Olá a todos e todas, estamos aqui hoje porque acreditamos que a educação é um dos instrumentos mais poderosos de tração das ações de ESG. Ela conecta estratégia, cultura e atitude. É por meio dela que transformamos intenção em prática e a prática em resultado. E mais do que nunca, ela é fundamental não apenas para o presente, mas para o futuro das organizações, que querem permanecer relevantes, responsáveis e competitivas. Meu nome é Elka, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje e eu estou representando o Instituto Expertise, que é uma empresa que acompanha tendências, entende as demandas do mercado e se preocupa genuinamente com o futuro das organizações. E possui uma atuação sólida e estratégia do tema ESG. E depois de mergulhar no assunto e escolher alguns dos melhores especialistas do Brasil, com sólida base técnica, visão sistêmica e ampla experiência e prática, o Instituto estruturou um portfólio completo de soluções de aprendizagem, dedicado ao tema, todos já disponíveis para apoiar o mercado. E dentro deste movimento, recebemos hoje uma profissional que representa muito bem essa evolução. A Thalita Martins Oliveira é CEO da Ecos Consultoria ESG, embaixadora do Climatempo, mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e certificada internacionalmente em ESG. Com 20 anos de experiência, atuando em 7 multinacionais, é coautora de publicações relevantes na área. E também professora da instituição como USP, Trevisan, entre muitas outras. Ela agora vai compartilhar conosco sua trajetória e também falar sobre a parceria recente que a Ecos, sua consultoria, firmou com o Instituto Expertise. Thalita, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada, Elka. Boa tarde. O prazer é todo meu de estar aqui e falar um pouquinho dessa parceria nova que nós acabamos de fazer. Tá certo. Bom, Thalita, fala para mim um pouco. A Ecos já vem apoiando grandes empresas, né, em governança, riscos climáticos. Isso. E o que motivou essa expansão para o mercado financeiro? E, né, por meio dessa parceria que você está fazendo agora com o Instituto. Conta para gente. Exato. A Ecos atua, né? Nós somos pioneiras em ESG, em consultoria ESG no Brasil. A gente atua aí praticamente há quase 5 anos. A gente atende o mercado B2B. E nós vimos a necessidade também de agregar, além da parte de governança social e ambiental, uma expertise especializada para atuar junto com bancos, instituições financeiras, junto aos fundos, green bonds, né, e outros mecanismos que foram ficando cada vez mais eh, presentes dentro aqui da instituição. Então, além de especialistas, nós fomos para grandes parcerias no mercado que fortalecessem essa nossa área para que a gente conseguisse entregar soluções completas para os nossos clientes. Clientes e parceiros esses, né, que podem ser vistos no nosso site, www.ecos.com.br, e que não só grandes, né? Nós temos sim grandes empresas, né, que fica muito latente, mas nós temos também pequenas e médias que querem evoluir nessa jornada ESG. Então, para que a gente oferecesse um pacote completo, né, digamos assim, das soluções para caminhar nessa jornada e aumentar o nível de maturidade das empresas, nós vimos como necessidade de fortalecer essa área dentro da empresa e criar, né, parcerias como essas para divulgação e também para concretizar trabalhos e oferecer o melhor para os nossos clientes, tendo em vista esse contexto de governança que nós enfrentamos no Brasil e a necessidade de se incluir também, né, de maneira recíproca, fortalecer os projetos sociais e ambientais que têm esse viés. Então, acredito muito no potencial do mercado financeiro para impulsionar as ações de sustentabilidade, que nós chamamos aí, né, das questões não materiais, e elas conjuntas, elas de fato podem promover um impacto positivo que vai além do core business das empresas, que é mais do que isso, é empresas que querem gerar impacto positivo para a sociedade.
Tá certo. É muito além só do resultado, né, Thalita? Na verdade, tem uma coisa Exato. mais de alma aí. É tão nobre, eu acho que né, esse movimento que se faz, que as empresas estão preocupadas, né, e entusiasmadas também para fazer, porque é muito mais do que o presente, é a gente pensar no futuro. Muito legal. É. E quais são, hoje, as principais frentes, né, em que a Ex fortalece, né, em bancos, em grandes corporações, em SG, clima e governança? Sim. Como você falou, chegou o nosso momento, né? Então, de fato, a gente vem investindo há muito tempo em colocar ferramentas de sustentabilidade, em melhorar a governança das empresas, em traçar essa jornada ESG. E hoje eu acredito, principalmente pós-COP30, que não é mais para a gente ficar convencendo ninguém. Todos estão convencidos dessas necessidades, sentindo na pele a questão das mudanças climáticas, todos os problemas sociais pós-pandemia, né? Então, eu acredito que a mudança dos consumidores, né, ela gerou essa necessidade. Então, a gente está vendo consumidores mais conscientes, mais saudáveis, preocupados com hábitos de fato, que levam boas práticas, práticas éticas para dentro da cadeia de valor, e as empresas vêm acompanhando esse movimento, ou seja, elas querem se tornar de forma voluntária, né, praticantes de boas ações que geram impacto positivo no mercado. Mas, além disso, a regulamentação ESG, ela também vem ficando cada vez mais restritiva. Então, era um mercado que era majoritariamente voluntário, que está passando a ficar mais regulado. E a Ecos colabora muito nisso também, né? Então, tendo um domínio das regulamentações, das práticas, dos frameworks, tanto nacionais como internacionais, as novas normas, né, do TCFD, ISSB, IFRS 1 e IS2, a gente vem fortalecendo e aprimorando o desenvolvimento técnico dos nossos especialistas para que hoje, com essa necessidade, a gente, né, atue de forma de vanguarda mesmo e já consiga oferecer nos padrões que estão sendo exigidos, né? Então, soluções não só customizadas para as empresas, mas que sejam novas, né, pioneiras, para serem desenvolvidas junto mesmo com as empresas, tendo em vista toda essa necessidade. Então, principalmente falando de mudanças climáticas, IFRS 1 e IS2, né, as empresas vão ser obrigadas, a partir de 2026, realizar os inventários de gases de efeito estufa, ampliar para o escopo 3. Tudo isso, né, é muito técnico, é um conjunto de letrinhas, mas a consultoria vem para facilitar, né? E os bancos vêm para fortalecer isso também, junto com a empresa, porque a empresa ela precisa sim ser economicamente sustentável as escolhas das suas ações. Então a gente faz com que essa jornada fique mais leve e fique mais fácil, né, para poder encurtar esse caminho para colher também os frutos que o ISD e a sustentabilidade tem e muito, né, de otimização de processo, de otimização de custos, trazer novas tecnologias. Então, esse link entre o financeiro, as ações socioambientais e de governança, ele é extremamente importante. E a consultoria ela vem para facilitar esse processo, para traduzir essas normas e tornar esse caminho mais curto. E daí a importância também de capacitar os profissionais, né? Porque quando a gente fala Exato, de empresas, parece que a empresa é apenas uma casa de tijolos e parede, né? E telhado. E a empresa são feitas de pessoas. E se as pessoas não estão com essa consciência, né, com essa sabedoria, elas também não vão dar andamento naquilo que a lei exige, mas que o que a gente luta é para que seja natural, que deixe de ser lei, mas para que se torne natural no dia a dia, né? E exatamente. também já deixou nós, né, consumidores, deixamos de comprar o produto apenas porque ele é bom. A gente quer saber de onde ele vem, a procedência, se tem uma relação com o tipo de trabalhador que está ali dentro, se tem trabalho escravo, se o produto que é feito em relação até à nossa saúde. Então, a importância dessa conscientização, né, é fundamental. E aí a gente está falando de pessoas, né? Com certeza. Educação de base, né, e conseguir mudar. Para fazer todas essas mudanças, a gente tem que trabalhar muito na cultura. E cultura não se muda de um dia para o outro, cultura Não. demora. E tem que ter técnica, né? Tem que ter ali também toda uma questão didática, de lecionar mesmo, e de desenvolver e formar profissionais que sejam éticos, que tenham esses valores de governança, valores socioambientais.
Então, eu sempre atuei na academia e continuo, né, mesmo tocando a consultoria, porque eu acredito muito nesse potencial de desenvolvimento e que a cultura, ela precisa de treinamentos específicos, né, com pessoas capacitadas que consigam fazer essa transferência de valor e fazer, na prática, o que precisa ser feito para atuar junto com os indicadores e as metas, né. Eh, Porque cultura é comportamento, né, e exato. comportamento a gente não dorme de um jeito e acorda de outro, isso é gradativo, né, então por isso que precisa ser falado, refalado e precisa fazer sentido para a pessoa, porque se não fizer sentido ela acaba continuando do mesmo jeito que ela começou, né. É, e mais que isso, né, hoje também os investidores não querem comprar riscos, né, e para Uhum. diminuir esses riscos é importante se trabalhar no conhecimento e na conscientização por meio da educação de base. Porque tem a questão das redes sociais. Se antes, para chegar, né, uma informação para o profissional ou para o consumidor, demorava muito tempo, né, você precisava sair no jornal, precisava sair numa revista, na televisão. Hoje não, acontece uma coisa em menos de segundos, muitas pessoas já estão sabendo porque é real time, né, as pessoas realmente estão acompanhando todas as evoluções e tudo que está acontecendo no mundo. É. Bom, Thalita, fala para mim um pouco como o Instituto Expertise complementa as entregas que a Ecos já realiza com essa excelência que você está falando aqui para gente. Bom, eu acredito que ambos se complementam no sentido de ajudar, né, a formar profissionais na cultura ESG. O instituto, especificamente, a levar isso para dentro de clientes que tenham mais o viés financeiro e que precisam reduzir seus riscos de fato, né, então nós temos aí vários parâmetros que contribuem para isso, você citou o aspecto de reputacional, nós temos também um aspecto de rastreabilidade, hoje das due diligence, né, das regulamentações, de outras normas. Eu acredito que a gente pode se fortalecer muito nesse sentido, né, de levar soluções práticas, tá? Claro que a teórica também é necessário, mas principalmente práticas para dentro de sala de aula, para que consiga enxergar e os gestores, né, quem estaremos desenvolvendo, estejam aí preparados para esse novo cenário que nós temos aí pela frente. Eu vejo uma excelente parceria, né, entre 2 grandes, empresas, né, um instituto que tem uma relação muito forte com a educação, né, que tem um produto de excelência em educação, tanto que tem aqui as melhores avaliações do mercado nesse sentido, e você que, né, a sua empresa que é expertise, né, expertise, eu estou até fazendo um trocadilho aqui, que é super experiente na casa no questão do ESG, então a gente está casando todas, né, todas, as forças, as experiências para trazer um melhor resultado para as empresas que, acreditam, nessa força do ESG, né, e no que está acontecendo aqui. Você esteve lá na COP, né, Thalita? Você viu esse movimento muito forte, como que foi? Dá para você só contar um pouquinho para a gente aqui, como que foi essa sua experiência lá no COP? É, a COP foi um movimento muito importante de eu participar, né, aconteceu aqui no Brasil, como eu venho com essa pauta de mais de 20 anos, Uhum. apesar de toda a mídia ter sido um pouco negativa no âmbito aí, né, do Brasil, de fato eu achei muito importante a COP acontecer especificamente em Belém, porque ali retratou muito bem, o cenário em que os países, né, eh, desenvolvidos ainda se encontram, que é de fato ali uma mistura de pobreza com riqueza, com aspectos de saneamento, entre outros de infraestrutura que ainda precisa evoluir. Ao mesmo tempo, junto com a floresta amazônica, os povos, né, originários ali, os povos indígenas, e de fato sentimos também na pele o calor, né, das mudanças climáticas, coisas que às vezes outros países não conseguem sentir de forma tão forte. E então ali ficou tudo muito bem representado, porque de fato a gente viu que o aquecimento prejudica muito as regiões que já têm uma incidência muito alta,
E o quão é importante também ajudou a reforçar o financiamento climático para que nós conseguimos continuar desenvolvendo e também preservando os nossos recursos, e que recurso, né, que é a floresta amazônica, tão importante para o contexto global. Então, ali eu discuti com players, né, como o BID, BNDES, alguns CFOs de algumas empresas privadas também, mas o quão importante é esse momento para que a gente consiga discutir e ver a visão de todas as partes interessadas, né? E o mais importante de tudo isso é sair com a reconquista da confiança entre todas as partes, seja banco, seja parceiro, seja ONGs, empresas privadas e todo esse universo que precisa ali se estabelecer uma confiança para que a gente coloque em prática as ações que são tão necessárias, né? E que até hoje não foram cumpridas como deveriam ser diante de Acordo 6, Acordo de Paris, entre outras metas que precisamos, né, de financiamento climático para continuar desenvolvendo de forma inteligente e não só também exportando nossas tecnologias, mas também, falando agora de mercado nacional, conseguindo desenvolver e beneficiar esses produtos antes mesmo que sejam todos exportados, né? Então, nós temos ali várias questões que foram discutidas, momentos muito importantes, né, com players, onde sentamos na mesa e conseguimos ver ali a realidade de cada um. E o mais importante da COP também, questão da territorialidade, né? Uhum. Não existe solução perfeita se ela não contemplar a territorialidade. E isso ficou muito latente, né? Apesar das críticas ou não, é a realidade, precisa ser encarada. Tá certo. Você falou agora muito de lideranças, né? Você estava falando do posicionamento desses líderes, né? Então, assim, na sua opinião, o que que muda quanto à liderança de instituições financeiras, né, com essas tomadas de decisões relacionadas à ESG? O que que você, como que você pode, o que que você pode nos falar sobre isso? A formação de liderança é um ponto extremamente importante como Uhum. ponto de vista inicial, até mesmo da gente começar com uma consultoria ESG, né? A partir do momento que a gente consegue conscientizar da necessidade, a gente abre o coração e desperta para as ações que a gente precisa colocar em prática. E a gente tem que sensibilizar da base até a alta liderança, né? Nós temos aí metas ambiciosas, ODS, frameworks, mas nada adianta se a gente não conseguir tocar o coração de quem vai comandar, do gestor, da liderança que está à frente. Então, ele precisa ter, primeiramente, É top-down, né, Thalita? conhecimento, exato, conhecimento e esses valores enraizados. Mas para ele ter esses valores, ele precisa ter conhecimento, inclusive, que a sustentabilidade é possível, que é possível caminhar economicamente, sendo viável com as ações que precisam ser desenvolvidas em paralelo. Eu acho que a gente já desmistificou essa questão de que sustentabilidade é uma coisa romântica, que é abraçar a árvore. Na verdade, está muito longe disso. A É, sustentabilidade, ela tem uma relação muito forte com o financeiro mesmo, com a exato. sustentação da empresa, né? Eu vejo muito dessa forma, né? É. E E o aqui, ISD vem fortalecer isso, porque ele é claro, exatamente direcionado para o mercado financeiro, né? sim, sim, exatamente. Bom, para os bancos, e grandes empresas que querem avançar para 2026, qual é o primeiro passo, Thalita? Qual é pergunta de US$ 1 milhão aí para você? É, o primeiro passo a gente sempre fala que é fazer um diagnóstico e organizar as ações que já são feitas, né? Com esse diagnóstico, a gente vai entender o nível de maturidade que a empresa se encontra, para depois traçar qual vai ser o plano de ação que ela vai seguir. Esse plano de ação, ele depende dos resultados, né? Desse diagnóstico. Então, cada empresa, ele vai ter a sua receita de bolo, né? Não é a mesma para todos, tem que ser muito estratégico, vinculado ao planejamento estratégico, vinculado ao negócio, avaliar a competitividade de mercado também, né? Então, é algo muito estratégico que deve ser seguido. A partir disso, né, desse plano de ação, tem as ações, e aí é sentar para poder, em paralelo, né, com a conscientização, com o desenvolvimento da cultura, e implantando essas ações de acordo também com os investimentos, para não ser nada abrupto e não gerar outro impacto. Mas são muitas ações que podem ser desenvolvidas, né? Então a gente pode, no âmbito de, eu acho que a única que não é negociável, né? Treinamentos, porque essa vai dar suporte base para todas as outras demais.
e depois desenvolver, com o apoio de uma consultoria, né, roadmap de economia circular, inventário de gases de efeito estufa, plano de descarbonização, é, precificação de carbono, né, interessante também, a gente desenvolver aí todas as análises, relatório de sustentabilidade, materialidade, né, dupla materialidade, e aí vem o IFRS 1 e IS2, rastreabilidade, né, e principalmente também a gente envolver toda a cadeia de valor e tentar engajá-los nesse sentido, né. Antes mesmo da gente pensar em qualquer certificação, eu acho que isso vem como consequência, mas é importante a gente pensar nessas ações que vão estruturar, né. E aí, a partir disso, é desenvolvendo aos poucos, claro, né? A empresa ela precisa ali ir ganhando um nível de maturidade, mas com esse nível aí de consciência e bem orientados, eles conseguem de forma estratégica escalar, né? E fazer bem essa jornada. Com certeza tem que fazer parte do planejamento estratégico das empresas, né. Tem que estar Isso. lá no seu mapa estratégico, tem que ter uma caixinha destinada a isso, E o né. investimento, né? E um Também. investimento, exatamente, Exato. porque precisa-se, né, o tempo todo a gente precisa de investimento para continuar crescendo, né. Não esperar ser cobrado, né? É, As empresas hoje que se antecipam acabam saindo na frente. Eu não falo só por reputação e competitividade, porque aprendendo a fazer o certo, elas otimizam recursos, né? uhum, E aí você pensa só em recursos naturais? Não, otimiza recursos de governança. Também nós vimos tantos exemplos recentes, né? Bancos entrando uhum. ali em liquidez, reportagens de empresas que de fato, né, tinham grandes problemas de governança por trás. E qualquer empresa tem risco e é passível disso acontecer, mas trabalhando antes isso diminui bastante. Uhum, tá certo. Thalita, mensagem final, muito obrigada aí Eu que por você ter agradeço, né? compartilhado um pouco do seu conhecimento, mas, né, tá aí para você uma mensagem final. Bom, como mensagem final, eu acredito que é o potencial, né, de acreditar não só em empresas que promovem capacitação e consultoria, mas em todo o universo, né, da cadeia de valor que pode confluir a favor, né? Então, abrir para que as lideranças abram o pensamento para o que pode agregar e coloque aí, né, um xizinho na sua caixinha para começar a implantar o ISD nessa agenda de 2026. O ano está terminando, nós temos aí a oportunidade de colocar no planejamento e fazer acontecer. Tá certo. Muito obrigada, Thalita. Obrigada por compartilhar, como eu já tinha falado, e que essa parceria com o IEX aqui seja bastante próspera para todos os lados e para as empresas, né? Porque a intenção aqui é que as empresas, né, realmente se conscientizem, né? Ou coloca cada vez mais em prática essa questão do ISV, tá bom? Isso, Para as pessoas obrigada. que ficam Isso, aqui. A gente, em breve teremos mais, podcasts, né, ou videocasts iguais a esses com outros especialistas. Muito obrigada. muito obrigada. Foi um prazer. Espero que seja uma parceria de sucesso. Até mais. Até mais. Tchau.